todas bem-vindas a mais um podcast. E aí, Paulinha? E aí, Aninha, tudo bem? Animadíssima para esse segundo dia de congresso. Chique demais. Gostoso demais, né? Muito Uma delícia bom. a gente estar fora da nossa casinha, Muito falando bom. temas tão importantes, Experiência, assim, ó, maravilhosa. Já faz a Tati que espaço fixo aqui. Acabou, minha filha. Acabou. Aliás, eu queria esse teatro lá no podcast, queria o podcast aqui, queria sempre. Confusão, vamos levar tudo pra gente. Galera, estamos aqui mais no segundo dia de congresso Mame Bem. Estamos conversando com as palestrantes, tem sido um momento muito gostoso, conversinhas super rápidas, mas assim, muito aprendizado mesmo. Muito 30 mesmo. minutos não tem como. Nossa Senhora. Eu não tinha condição que tinha Às como vezes a gente passa tanto. vergonha. E mais um lembrete antes da gente conversar com a nossa próxima convidada, é pra você se inscrever no nosso canal, é de graça, tá, gente? Apoia o nosso trabalho, você fica por dentro de tudo, ativa o sininho pra receber a cada episódio. Tem a gente no Spotify pra você que gosta de escutar e também no Instagram, que lá você tem acesso à nossa agenda, você dá pitaco, lá você consegue se conectar mais com a gente, então fica ligadinho em todas as redes. Muito bem, e hoje a nossa convidada é minha parceira de foto também. Chique. Mas ela tá com uma nova proposta. Uma nova não, ela vem estudando há anos e anos e anos e tá com um trabalho maravilhoso. Deixa eu apresentar a Monique Olive. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Monique. É uma delícia ter você aqui do outro lado com outras propostas também. A Monique, além de fotógrafa de parto e fotógrafa de gestante, ela tem um trabalho lindo, autoral, assim, muito legal. A gente vai deixar as redes da Monique aqui para você acompanhar. A palestra da Monique aqui no Congresso do Mame Bem foi sobre hipnose, Ana. Olha que legal. Esse assunto, É um assunto que está uma crescente muito grande, as pessoas têm muito interesse, mas ainda pouca informação. Eu acho que as pessoas ainda têm, sei lá, um receio ou realmente as informações ainda não estão chegando. Me conta um pouquinho aí, o que é a hipnose? Quão transformador ela pode ser na vida de uma gestante, seja ela na gestação mesmo, no parto, e na amamentação, que foi seu tema aqui da proposta, da palestra, Monique. Obrigada, gente, pelo convite. Então, a gente estava falando hoje, né, na oficina de hipnose, que a hipnose, ela está aí no mundo há mais de 3.000 anos, né, e sempre foi muito estudada pela área médica. E é uma área que, mesmo assim, ainda é um assunto muito pouco debatido hoje em dia. Né? E aí, no meu ponto de vista, enquanto mulher agora, né, trazendo essas técnicas de hipnose, né, para esse ciclo da maternidade, né, gestação, parto, pós-parto, você começa a ver que a hipnose, ela nada mais é do que uma ferramenta que traz autonomia para a pessoa. Entendi. Quando a gente fala de autonomia, a autonomia assusta as pessoas, né? Sim. Sim. É muito assustador você ver uma mulher autônoma que, né, assim, que gosta da sua própria carreira, que tem autoestima boa, que gosta, né, que se gosta do seu corpo. Então, quando você traz isso para o ciclo da maternidade, onde a mulher está num ciclo mais vulnerável da sua vida, né, você devolve essa autonomia para a pessoa. Né? Vários conselhos federais reconhecem a hipnose como uma ferramenta com comprovação científica, né, inclusive o CFM, né, o Conselho Federal de Medicina. A Organização Mundial de Saúde também reconhece, né, a hipnose como uma técnica, né, que ajuda as pessoas. E, inclusive, tem uma política nacional do Ministério da Saúde que traz isso como práticas integrativas e complementares. E aí, quando a gente fala de hipnose, né, a primeira coisa que as pessoas pensam é aquele show de hipnose, né? Exato. Porque tanto quanto assustador é a autonomia das pessoas, é a hipnose de palco, né? Todo mundo fica assustado com a hipnose de palco, que hoje é a ferramenta que mais difunde a hipnose. Exato, é verdade. E às vezes as pessoas se assustam porque elas têm aquela impressão que ela vai sair de si, que ela vai perder o controle dela. Sim. E é exatamente o contrário disso que você está falando até agora, né? Muito pelo contrário. Você traz o autocontrole, traz a potência da pessoa, né? E a hipnose que a gente está acostumado a ver é aquela hipnose que te tira do controle das coisas que você quer fazer, você né? começa a fazer aquilo que a pessoa tá te mandando fazer. Não sei se é bem essa linha, mas o que eu conheço sensação que eu é tenho isso. também É é isso, exatamente essa. Você vai dormir, vai acordar. E ele vai te mandar fazer uma coisa que você não gostaria de fazer, não é? Sim. Então, essa é uma interpretação clássica da hipnose de palco, né? Porque a hipnose de palco ela tem o objetivo único e exclusivo de entreter as pessoas. Então, para entreter as pessoas, você precisa encantar as pessoas, envolver as pessoas, né? Aguçar a curiosidade das pessoas. Só que para aquela pessoa estar ali no palco, o hipnotista já selecionou essa pessoa antes. Né? Ela não é uma pessoa aleatória que ele seleciona. Né? À medida que ele vai conduzindo o show de hipnose, ele vai entendendo quais as pessoas estão mais conectadas com a proposta que ele quer trazer. Então, a pessoa já aceitou estar no palco quando ela sobe no palco. E aí, quando a gente traz a hipnose, Milton Erickson fala muito que hipnose ele traz como uma teoria de estado, né? Um estado de consciência altamente focado e de consciência periférica reduzida, como um transe natural mesmo. E eu, como bióloga, sou bióloga de formação, então isso para mim faz muito sentido, porque
durante o nosso dia, o nosso cérebro tem ciclos, né? E ao longo desses ciclos, ele tem pausas que ele precisa fazer para economizar energia. Então, quando você está com a atenção totalmente focada, como assistindo um filme, tomando um banho, quando você está lá nas redes sociais, passaram 20, 30, 40 minutos, você nem viu o tempo passar, você está em transe hipnótico. Mesmo nunca tendo passado por um processo terapêutico de hipnose. Então, esse é um estado natural da mente. Né? E aí, com isso, né, com esses conceitos de Milton Erickson, a gente derruba esses mitos de que tem alguém controlando a nossa mente. Entendi. Na verdade, não. Essa pessoa que a gente acha que está controlando a mente da outra pessoa, puxou a atenção dessa pessoa e aquela pessoa, em algum momento, se interessou por aquilo. Então, ela aceita. Então, ela está com um estado mental que ela aumenta a sua capacidade de aumenta a capacidade dela de aceitar a sugestão. Sim. Entendi. Ela tá, tipo, num momento de hiperfoco. De hiperfoco. Tô hiperfocada aqui. Eu tô mesmo. Acho Nem que consegui já me hipnotizou já. A Monique. Já me hipnotizou já. Exatamente. Quando você está hiperfocada, você está no estado hipnótico. Né? E aí, quando a gente traz isso para o ciclo de gestação e parto, isso é muito, muito, muito importante para a mulher. Né? Porque são tantas as transformações que a gente sofre, de hormonais, de vida, de rotina, com filho, né? Com bebezinho pequeno, amamentando e se sentindo tão frágil e vulnerável, né? A gente, às vezes, consegue se perder e não consegue identificar as prioridades do nosso dia, né? E a gente se perde em nós mesmos. Sim, né? sim. Entendi, perfeito. Então, a hipnose, os trabalhos que eu faço com gestantes e com mulheres, né, de uma forma geral, é para trazer de volta essa autonomia, né? Para voltar o foco para si, para ter clareza de pensamento das coisas que são mais importantes e para conseguir, né, ter uma qualidade de vida melhor enquanto mãe, né? Se gostando do seu processo, escolhendo as coisas que fazem sentido. Entendi. Desmistificando um pouco da hipnose de palco, que é a referência que a gente tem, Eita. Deixa eu pegar as aguinhas. Você me deshipnotizou. Eu esqueci o que eu ia falar. Então, olha só, esse é um outro mito também, né? Que as pessoas às vezes acham que não vão voltar de um transe hipnótico. Não. Sim. Né? Se você tem controle sobre o seu próprio processo, se você está consciente o tempo todo, né? Você está assistindo um filme, você está consciente o tempo todo. Sim. Então, durante todo um processo terapêutico, um processo de hipnose de palco, aquela pessoa está consciente o tempo todo. Por mais que ela aceite as sugestões do hipnotista que está ali para entreter as pessoas, ela está aceitando uma sugestão. Então, se tiver alguma sugestão que o hipnotista faça que fira alguma moral e ética daquela pessoa, ela não vai fazer. Ela sempre fala assim, não quero fazer. Entendi. Nossa, que ela vai se desconcentrar daquela forma. Não necessariamente desconcentrar, ela só não vai fazer. Ela só não vai fazer. Entendi. Voltando à minha pergunta aqui, que eu fui desconcentrada aquela hora, a referência que a gente tem é justamente essa coisa de palco, que a pessoa tá sendo controlada, isso que a gente já tá conversando, aquela sensação. O tratamento que você faz com essas mulheres, ele é algo a longo prazo? Ou ele é algo pro momento ali, igual, por exemplo, no parto, na gestação, na amamentação? Como que funciona? Porque eu tenho a sensação que é exatamente essa coisa, tipo assim... Momentânea. Hipnotizei, foi um momento... Acabou, é aquilo ali. Isso, no momento. Ou é uma coisa ali a longo prazo? Então, depende muito da pessoa. Entendi. Né? Então, assim, a hipnose é uma ferramenta utilizada em terapias breves. Então, eu te falo o seguinte, a maior parte das mulheres que eu atendo individualmente hoje é um atendimento. Entendi. E a maior parte dessas mulheres são gestantes que buscam um parto normal e o mais natural possível, para elas se entregarem ao processo do parto, porque na biologia, da fisiologia do parto, quanto mais entregue e conectada ao processo da fisiologia, mais fluido é o processo e menos dor a mulher sente. Exato. Então, eu faço esse condicionamento a partir de um atendimento individual. Entendi. A partir das crenças daquela mulher, do que ela pode ter na sua história, nas suas crenças, que barrariam esse processo. Entendi. E eu tenho também um treinamento em auto-hipnose, que dura entre 2 e 4 semanas, que eu ensino essas mulheres a entender o seu próprio processo de auto-hipnose, porque todos nós somos capazes de praticar auto-hipnose, de entender como a nossa mente funciona, de saber as coisas que são gatilhos negativos e transformar isso em gatilhos positivos. Então, vamos trabalhar a mente a nosso favor. Então, eu tenho um treinamento que eu treino essas gestantes, né, dentro do contexto de gestação e parto, para elas se prepararem mentalmente para o parto, não necessariamente para uma via de parto específica, mas para elas entenderem que elas podem ir até o limite delas, e que está tudo bem se ela precisar de ajuda. Né? Então, assim, para ela ter uma experiência positiva, independente de via de parto. Mas a maioria das mulheres que busca hipnose, busca porque elas querem parir. Né? E elas querem parir como um processo que, desconstruindo uma crença assustadora de que parir é perigoso e de que ela vai sofrer. E aí a gente desconstrói isso num processo de informação, trazendo evidência, trazendo profissionais que possam apoiá-la, né? Instituições que também atendam às expectativas dessa mulher,
para que ela tenha uma experiência positiva quando ela entrar em trabalho de parto. Então, isso é um treino que a gente faz da mente, né? E em auto-hipnose, quanto mais você treina, mais fácil fica. Então, quando a gente começa, né, assim, vocês começaram aqui, o Mulher, a primeira vez que eu tô aqui num podcast oficialmente, né, de mulheres, e aí fiquei nervosa aqui, mas quanto mais vocês participam do podcast, mais fácil fica falar, né? Sim, assim, a Aninha falou ali super fluida ali, assim, a apresentação e tal, tá na mente. Você treinou isso aí, você nem precisa pensar mais. Sim. Porque o cérebro tá economizando energia. Sim. Né? Então, naquele momento você tá num microtranse hipnótico, né? Assim, das coisas que você precisa falar. Entendi. E no parto é a mesma coisa, né? A partolândia, inclusive, é um transe hipnótico natural durante o trabalho de parto da mulher. Porque naquele momento, e normalmente a partolândia acontece na fase de transição, né? Quando a mulher está completamente dilatada e o bebê está descendo quase na fase expulsiva, ela entra nessa partolândia. Porque o corpo, naquele momento, fala assim, opa, mulher, é isso e é isso. o bebê precisa nascer. Sim. Então, ele te desliga do exterior. Volta para dentro. Você precisa voltar para o interior. Né? Assim, deixa fluir. E aí, muitas vezes, os trabalhos de parto agarram um pouco nesse expulsivo, porque a mulher está com medo, ansiosa, preocupada. E na fisiologia, a mesma parte, né, assim, nosso sistema nervoso autônomo, que a gente não tem controle, né? Na hora do parto, tem a parte que comanda as contrações, né, que é o simpático, e o parasimpático, que relaxa as fibras musculares para ir dilatando, né, adequando ali para o bebê nascer. Isso é uma dança harmoniosa. A função do nosso cérebro sempre vai ser sobreviver e reproduzir em qualquer momento da nossa vida. Então, na hora do trabalho de parto, que você tem essa dança entre o simpático e o parasimpático, o simpático ele também aciona mecanismos de luta e fuga, de sobrevivência. Então, se a mulher está com medo, estressada, preocupada, ansiosa, insegura, o simpático ele entra em conflito. Então, aí, o que vai acontecer? Ele não vai ter a mulher não vai ter contrações eficientes, porque ele vai direcionar a energia para quê? Para proteger aquela mulher da ameaça que ela está sentindo, que provavelmente é só da mente dela. Na verdade, não é uma ameaça real, mas nós somos mamíferas, né? Animais mamíferas, e a nossa biologia funciona de acordo, né, com a sobrevivência e de acordo com a nossa reprodução. Então, nosso cérebro sempre vai priorizar a sobrevivência, sempre, né? E lembrando que nesse momento também, né, um outro motivo por que ele faz isso, porque a nossa cria precisa de cuidado parental. Nosso bebezinho, ele nasce, ele precisa ser acolhido, alimentado, né, aquecido. Ele não nasce e sai andando e, beleza, sobrevivi, né? Então, o corpo entende o seguinte, se essa mulher está em perigo, ela não pode parir agora. Peraí, vamos atrasar um pouquinho mais até que ela se sinta segura? Entendi. Né? E aí, comparando com outras mamíferas, né? A mamífera ela vai parir quando ela está se sentindo segura. Ela vai para um lugar isolado, vai para um lugar que ela é mais escurinho, preservado, né? Com privacidade, para ela conseguir ir lá e parir, né? Então, não é diferente a gente. Então, quando a gente trabalha com hipnose, é justamente para que a mulher trabalhe todas as crenças dela, a partir da história dela, respeitando a história dela, acolhendo os medos, os sentimentos, para que ela consiga se conectar e se sentir segura para parir. Né? É uma mudança de perspectiva daquele momento que está por vir. Profundo. Sensacional. Profundo. Tipo uma busca de uma alta performance num momento de extrema importância. Não, né? E faz absolutamente todo sentido para a vida isso. Exato, Isso que você exatamente. falou faz todo sentido para o parto. A gente que trabalha com fotografia de parto, a gente vê isso muito latente, né? Eu costumo falar, Aninha, que a gente, quando é escolhido para estar numa ambiência, que eu falo que a gente é muito privilegiado em ser escolhido para estar naquela ambiência, que é uma das coisas mais bonitas e mais importantes da vida daquela mulher, daquela família. A gente é escolhida para estar ali. Eu, como fotógrafo, uma equipe médica, por isso que a palavra humanização, ela deveria ser feita de um modo coletivo sempre na nossa vida, mas especificamente do parto, você tem que ser muito humano, você tem que ser muito... Exato. Você tem que ter uma entrega muito grande e, assim, uma gratidão muito grande por ser escolhido de estar ali. E a gente vê isso muito latente, a gente vê os medos das pessoas muito latentes no parto, sabe? O medo da dor, o medo, assim, das crenças que foram instituídas nela, assim, tipo assim, vai rasgar, ou aquela coisa muito machista, assim, sua vagina vai alargar, sabe? Assim, os medos vêm muito, sabe? Assim, a gente vê as inseguranças, a gente vê a conexão do casal, aquele casal que é mais conectado, aquele casal que é mais distante. Então, assim, todas a sua vivência se afloram nesses momentos, assim. E isso que você falou, assim, foi tão brilhante, assim, de um modo geral, que serve para o momento do parto, mas para a vida. Para qualquer momento sabe? da vida. Para a questão de sobrevivência mesmo. Às vezes, os seus medos em relação a uma ambiência ou a algum lugar que você chega ou alguma coisa,
é justamente o seu cérebro falando, opa, peraí, deixa eu ajudar, deixa eu preservar, deixa eu cuidar dessa pessoa, né? E você vê no momento do puerpério, por exemplo, que a mulher está super vulnerável, né? A biologia toda contribui para que ela tenha total foco no bebê, né? Na formação de vínculo, para que ela consiga amamentar. E assim, a gente sabe que esse processo não é tão romantizado dessa forma como eu estou falando, né? Nem deve ser. Né? Para cada mulher vai viver isso de uma forma. Mas se a mulher começa a perceber como a mente dela funciona e começa a entender melhor que medo é esse que eu estou sentindo agora, né? Por que eu estou me sentindo tão insegura? Do que eu preciso agora? Qual que é a minha necessidade? Ela consegue começar a verbalizar isso, né, para as pessoas, para criar uma rede de apoio que esteja alinhada com o que ela precisa mesmo. Sim, né? Entendi. E não uma rede de apoio que está ali fazendo o que todo mundo faz e que às vezes a mulher tem 50 pessoas na casa dela e ela está se sentindo completamente sozinha. Sim, exato. Né? Porque ela não está tendo as necessidades atendidas. Nesse processo que você faz com a mulher, então, vai diretamente de encontro com os maiores medos ali que possivelmente ela está criando na mente dela acerca daquele momento. Sim. Vocês vão conflitar na hipnose com esses medos. Sim. Para que ela não conflite no momento. Interessante. Na verdade, chega a ter um conflito, né? Porque as mulheres, ninguém quer ficar olhando para a dor, né? Sim. É difícil olhar para a dor, é difícil olhar para uma sombra, é difícil olhar para uma violência que você sofreu, né? Atendi uma gestante que fez parte do programa, que ela sofreu uma violência que ela só foi compartilhar comigo na hora do parto. Né? Assim, era uma gestante que teve uma gestação maravilhosa, né? Assim, fez todos os exercícios, tudo certinho. Na hora de fazer os medos, ela colocou tudo lá. Mas na hora que ela chegou para fazer o pré-natal de 39 semanas, a pressão dela estava alta, a médica pediu para internar. Que não podia, né? Assim, a gente sabe que pressão alta, a gente tem que olhar, né? É grave. E aí ela me ligou e falou assim, a minha médica quer induzir com miso. Só que eu sofri um trauma quando eu era adolescente do meu ex-namorado, que me obrigou a abortar com miso. E ela não queria de jeito nenhum miso. Entendi. E aí eu tive que fazer um trabalho com ela naquele momento, né? Assim, né? No momento em que ela estava internada, para que ela ressignificasse aquele momento, se fortalecesse e entendesse que naquela hora ela precisava de ajuda. E foi maravilhoso, ela conseguiu parir lindamente. Sim. Né? Assim, mas não são todas as mulheres que vão ter um hipnoterapeuta na hora. Exato. Entendeu? Assim, então, quando eu trabalho com as mulheres um processo de construção, é para que elas tenham autonomia nesse processo. E aí, quando você cria autonomia, você leva para a vida. Sim, né? Exatamente. Você Pra não qualquer- leva pra para qualquer qualquer momento da sua qualquer vida. E também não é qualquer pessoa que encara uma hipnose, né? Porque sabendo do objetivo real, eu vejo que o medo ele começa até aí, entendeu? Dela falar, pô, vai ser um embate com os seus próprios medos, com aquilo que você tem medo que aconteça e alimenta aquele medo dentro de você. Sim. Então, Mas eu muitas acho que vezes, essa decisão de pensar nessa possibilidade, né? De confrontar os medos, né? Exatamente, isso eu vejo que é algo que eu mesmo penso acerca da hipnose, né? Tipo, hipnose terapia, acredito que é um pouco disso aplicado, sei lá, para a vida em geral. De confrontar essas questões, né? Tipo, Mas eu acho também, Aninha, que se a gente não confrontar essas emoções numa hipnose ou num tratamento, alguma coisa, uma hora a vida vai te confrontar. Com certeza. Eu acho isso. E esses medos que você vai levar para a sua vida, eles vão te travar em várias esferas, sabe? Sim. Então, eu acho que não confrontar os medos é simplesmente colocar embaixo do tapete como se eles não existissem. E eles estão ali latentes em você, muitas vezes, existem né? mulheres que chegam até mim, né, assim, querendo buscar experiências diferentes das anteriores e que você vê que a mulher não está pronta para lidar com esses medos. Entendo. E não adianta eu, como terapeuta, virar para ela, né, quem sou eu para falar assim, não, você tem que lidar com isso agora. Né? E aí, assim, eu atendi um caso assim que foi muito especial para mim, né? A mulher teve 4 sessões de atendimento comigo. Era a 5ª gestação dela. Ela estava como é que é a 5ª gestação, 3 cesáreas prévias, 3 perdas. Nossa. Então, uma história muito profunda, com muita dor. E você vê, assim, eu trabalhei muito para ela chegar ao final. Ela buscava um parto normal após 3 cesáreas. A gente sabe que é difícil isso, né? Assim, um risco muito aumentado, mas que ela tinha uma equipe que apoiava ela. Mas ela precisava acreditar no processo. Sim. E ela não tinha apoio das pessoas que ela considerava que deveriam ser apoio dela. Então, para ela foi um processo muito difícil, né? E, assim, a gente trabalha várias coisas. Eu tenho certeza que ela passa... Com a terapia, ela passou esse processo melhor. Mas que, no final, ela foi para uma cesariana, né? Assim, bem indicada em função do caso dela, mas que se a gente não alinha as expectativas da mulher,
chega nesse momento, ela tá frustrada. Exatamente. Exato. Aí ela vai levar aquilo pra frente, né? Entendeu? Aquela Então, assim, frustração daquilo que não E aconteceu. é uma questão que você vai trabalhando. E ela pode trabalhar comigo. Então, assim, a hipnose também tem limite, né? Assim, tem algumas pessoas que eu encaminho para psiquiatra, que eu encaminho para psicólogo. Ótimo, eu falo assim, legal. Né, assim, a hipnose, ela tem uma limitação, né? Eu sou terapeuta, eu sou doula, né? E eu não sou médica, não sou psiquiatra, eu não passo remédio nem nada disso. E eu quando eu faço uma anamnese com a gestante, né? Eu vejo ali as limitações. Então, você sente ali, assim, ó, até aqui eu posso ir, até daqui para frente eu tenho que direcionar para um outro profissional. Exato. Né? E é legal também o público ter consciência desses processos, entendeu? Tipo, pô, tô nessa situação, eu posso recorrer a isso, posso recorrer a... Tem a terapia, tem a hipnose, tem aquilo outro, mas que, dependendo do tanto que aquilo se aprofundar, vai virar um caso médico, né? Sim. E que ela vai precisar de acompanhar. Então, é até da gente se precaver e buscar se preparar. Tipo, ter possibilidades como essa da hipnose mesmo. Eu acho que, gente, eu nunca cogitei num negócio desse. Muito É fantástico. o caso da dor também, né? As mulheres buscam muito a hipnose em função da dor. A hipnose é muito eficaz para a dor, muito eficaz. Porque a dor, ela nada mais é do que uma forma de comunicação do nosso corpo. É uma interpretação do cérebro para que você volte a sua atenção para onde está doendo. Então, você teve um corte ali, está doendo, é porque você tem que voltar e falar assim, tem que fazer alguma coisa a respeito, né? Porque ele pode virar uma coisa pior. Então, essas dores patológicas todas, elas precisam ter muito cuidado quando você trata com hipnose. Porque se for uma dor patológica, por exemplo, uma dor de dente, você consegue ali, remediar, né, assim, com hipnose, sem precisar tomar um remédio? Consegue. Mas, em algum momento, se você não procurar um dentista, aquela dor vai piorar, esse dente vai cair, né? Então, tem limite para essas coisas. E aí, a Tati trouxe muito isso na oficina, né, sobre, por exemplo... eu já vi várias propagandas de alguns profissionais, né, fazendo assim, venha aprender hipnose para ajudar a sua cliente na amamentação, para ela não sentir dor na amamentação. Gente, dor na amamentação tem alguma coisa errada, né? Então, assim, você não vai tratar só com hipnose. Você precisa de profissionais ali para mostrar para aquela mulher o que está errado, senão ela vai desistir da amamentação, né? Não é a dor ali que é o principal. O principal é ela conseguir integrar o processo, né? E entender como que é o processo e entender o que aquela dor está dizendo para ela. É a pega que está errada? Né? Assim, às vezes é o frênulo, às vezes, não sei, às vezes é emocional, né? Aquela dor que ela está sentindo, né? A Tati falou muito com relação a nossa conexão com a nossa própria sexualidade, né? Assim, quantas mulheres conseguem se olhar no espelho e olhar, né, assim, olhar os seios e falar assim, nossa, são meus seios e tal. Então, assim, se a mulher nunca fez isso, ela vai ter um bebê que vai mamar no peito dela, tipo, ela vai ter um conflito ali, né, que ela vai precisar resolver ali naquele momento, né? Ou então ela vai desistir da amamentação. Sim. Né? Então, a gente fala muito sobre isso, né? A hipnose, ela trabalha, vem muito nesse autoconhecimento de como que a nossa mente funciona, né? O que é conflito pra gente, o que não é, o que é dor pra gente, o que não é. E aí a gente vai trabalhando isso com a hipnose de forma a modelar comportamentos. Né? A base do meu trabalho também vem muito da teoria cognitiva comportamental da psicologia, que trabalha alguns critérios que acontecem antes do comportamento. Então, qualquer critério que você consegue mudar antes disso, você muda o comportamento. Né? Então, se você sempre ajuda frente à dor, querendo se livrar da dor sem sentir dor, como você acha que você vai lidar com a dor na hora do parto? Você vai sofrer com a dor, né? Da mesma forma como você sofre com outros tipos de dor. Então, você entender que são dores diferentes, que aquela dor é só uma parte do parto, que o seu corpo produz endorfina e que ele vai anulando aquela sensação de dor, que você vai ter um pico de endorfina altíssimo, de ocitocina na hora que você pegar seu bebê no colo, você nem vai lembrar da dor, né? Assim, então, as mulheres não sabem disso. E aí, quando você traz informação, a informação é a primeira quebra de padrão mental. Então, é o primeiro processo para começar nessa auto-hipnose, para ela começar a criar questionamentos na mente dela de que ela pode ter um parto diferente do que ela sempre ouviu dizer, que ela pode ter um parto positivo, que ela pode sentir prazer no parto. Gente, quantas mulheres nunca souberam que elas podem sentir prazer no parto? Sim. Que pode ser e que prazer não significa ter um parto orgásmico, né? Assim, pode ser, né? Que seria maravilhoso. Mas uma experiência prazerosa, né? Assim, envolve várias questões. De né? se ressignificar até a dor que ela vai estar sentindo naquele momento. Exatamente. Sim, interpretar de outra forma, não ser algo
dor mesmo, né? Essa dor negativa. É uma dor. A dor do medo. Não será a dor do medo, né? A gente não linkar essa questão da dor, que a gente sabe que dói e tudo, mas é entender que não é uma dor do medo, Sim. sabe? Que não é uma. O que é essa dor? O que essa dor está dizendo pro seu corpo, né? O que esses sinais estão dizendo pro seu cérebro, né? Eu acho que é mais ou menos quando a gente nesse faz um sentido. procedimento estético, quando a gente é novinha e começa, é um sofrimento. Você fazer a sobrancelha, uma depilação, não sei o quê. Depois que você entende o porquê que você tá sentindo aquilo, acabou. Você para de interpretar daquela forma. Então, talvez esse caminho. Você não vai se livrar da dor, porque é um momento que o seu corpo tá, né, pondo uma vida no mundo. Então, assim, calma, vai ser uma aventura em tanto. A mente é muito poderosa, né, Monique? Assim, eu acho que a gente trabalha pouco essa questão da mente, assim, de saber o quanto a gente consegue fazer esse domínio também, de criar essa autonomia. Mas foi o que você falou, ser autônomo também dá trabalho, sabe? Sim. Algumas coisas nos dão medo, tipo assim, te sobrecarregam, você enxerga uma sobrecarga em você ter que. Mas a partir do momento que você começa a compreender o que realmente passa pelo seu corpo, pela sua mente, o que é, e isso vem da informação, que é isso que você falou, que é o que a gente está tentando fazer aqui, trazer o máximo de informação possível para as pessoas, a gente começa a pular algumas, assim, passar por algumas etapas de forma mais leve. Sim. Eu acredito. Como que é o seu trabalho, Monique? A Monique tem uma palestra agora, nós estamos assim, antes da palestra da Monique, assim, tentando correr um pouquinho, porque ela vai palestrar lindamente agora no Congresso de Fotografia, que está acontecendo paralelo ao Congresso da Mami Bem. A gente já tem que liberar muito as contas. Mas como que funciona, então? As pessoas entram em contato com você e você faz essa primeira sessão, que é uma anamnese, e você conhece online. A Monique também não mora em Belo Horizonte, ela mora no interior. Então, acho que isso é uma coisa que a pandemia nos trouxe de positivo. Assim, Deus, essa questão de você conseguir se conectar com diversos profissionais, não mais só pessoalmente, né? E a pessoa entra em contato com você e você faz esse primeiro atendimento, e você falou que tem esse curso de 2 semanas que a pessoa faria sozinha? Então, na verdade, a pessoa vai entrar em contato comigo, eu primeiro vou entender qual que é a demanda dela para saber qual que é o principal direcionamento. Né? Já na gestação. Isso pode acontecer já na gestação. Já na gestação, no momento que ela descobrir a gestação. Perfeito. Com 5 semanas, com 20 semanas ou com 30 semanas. Perfeito. Assim. Isso que eu ia falar. Não fui no começo, quero ir lá nas 40 semanas, tô Posso desesperada, posso te ligar. com Pode você. vir, né? Então, e aí vai ter um tipo de atendimento para cada tipo de idade gestacional e para cada tipo de demanda que ela traga para mim. Ótimo, né? ótimo. O quanto antes, melhor para fazer um treinamento. Porque o treinamento em auto-hipnose demanda energia, né? Tem que sair ali do ósseo ali, né? Então, a pessoa precisa treinar. Então, de 2 a 4 semanas, ela consegue ter esse treino mais consolidado e vai treinar, assim, sempre quando ela tiver necessidade. Então, eu direciono ou para um atendimento individualizado, né? E aí, no atendimento Individualizado. no atendimento individualizado, eu faço uma anamnese e aí eu faço um atendimento focado, gravo a sessão para ela escutar várias vezes depois. Legal. Né? Assim, focado naquilo que ela precisa. Tem gente que é só fortalecimento. Tem gente que é só visualização do parto. Tem gente que é só afirmação positiva. Tem gente que chega que quer ressignificar experiências anteriores. Então, depende muito do que a mulher traz para mim. Se a mulher quer treinamento em auto-hipnose, ser autônoma, se entregar mais, lidar melhor com a dor do parto, eu recomendo o treinamento em auto-hipnose. E aí eu direciono ela, né, assim, para entender como que é o curso. E aí o curso ele funciona de forma autônoma, né, um curso online, que a pessoa vai assistindo videoaulas, tem exercícios, tem áudios para ela fazer. E toda semana, quarta-feira, às 9 horas da noite, eu encontro com esse grupo de gestantes meu para a gente estar próxima, né, assim, e eu conseguir orientar essas mulheres, porque o processo de auto-hipnose também é individual. Para a Paula vai ser de um jeito, para a Aninha vai ser de outro. E aí você vai trazer suas dúvidas para mim nesse dia, que pode ser a mesma da Paula, ou pode ser diferente. E aí eu vou orientar vocês e direcionar dentro do programa. Olha, tenta fazer mais esse exercício assim, tenta fazer dessa forma. E aí eu vou orientando essas gestantes até o nascimento. Legal. Né? A partir do momento que ela faz parte do programa, é até o nascimento que eu acompanho. Que legal. E aí ela pode fazer, né, assim, por mais que o programa tenha duração de até 4 semanas, às vezes ela me procurou com 12 semanas e ela vai ficar comigo até 40. Que legal, gente. Né? E aí a gente pode ir trocando ideia e eu vou fortalecendo essa mulher dentro desse processo de preparação mental. Entendi. Se eu, por exemplo, e aí depois ela repete esse processo caso ela sinta necessidade quando ela chegar na fase da amamentação, ou é um processo que vai ser continuado? Então, no processo da amamentação, hoje a gente ainda tem pouca demanda. A Tati também falou muito sobre isso. A gente tem ainda pouca demanda das mulheres que buscam esse tipo de atendimento para amamentação. Né? Eu recomendo muito que as mulheres voltem no momento do puerpério, quando elas se sentirem fragilizadas, porque a gente pode retomar um processo de fortalecimento dessa mulher. Perfeito. E na amamentação,
pode ser trabalhado para aquela mulher se conectar com o processo do amamentar em si, para ela ter mais confiança no nutrir. Tem estudos científicos que mostram que a hipnose ajuda na produção de leite, aumenta a produção de leite. Mas eu também recomendo que esse processo não seja feito só com uma hipnoterapeuta, mas também com uma consultoria de amamentação. Porque tem vários casos, né, eu não sou consultora de amamentação, né? Eu posso trabalhar nas questões emocionais, né, daquela mulher, para fortalecer aquela mulher, mas dependendo da questão, eu sei que eu vou precisar direcionar para uma consultora. Com certeza, com certeza. Sim. Então, é uma equipe multidisciplinar. Exato. Como né, tudo, gente? né? Como tudo. No parto também você precisa ter uma equipe interligada a você. Agora, Monique, você vem me falando, a gente já está acabando, já vou te liberar. Mas uma coisa importante que eu vi nessa fala, assim, é em relação às mães de anjo. Eu acho que é brilhante esse trabalho. A gente vê muitos medos na mãe de anjo quando ela perde um filho com 38, 39 e tudo, ou antes, quando ela engravida de novo. Sim. Então, por exemplo, é muito, muito latente. Inclusive, hoje na minha palestra também do coach, eu vou passar um depoimento de uma mãe. Ela perdeu o bebê com 39 semanas. Ela está grávida de 37. Ela não quer que a gravidez dela chegue até 39. Porque ela tem exatamente os mesmos medos. Isso é muito, muito latente nas mães que perdem um filho. Assim, eu não quero passar por aquilo, porque vai acontecer a mesma coisa. Então, assim, a gente quebrar esses medos, a gente entender. Ali a gente vê o medo. Qual é o medo latente da pessoa? É o medo de perder o filho. Mas, assim, é uma outra história, sabe? É o que a gente sempre tenta falar. É uma outra história, né? Eu atendi uma gestante que teve uma perda e ela decidiu passar por essa perda sozinha em casa. Né? Então, assim, ela descobriu a perda e decidiu entrar em trabalho de parto espontâneo e ficou em casa e viveu todo o processo do parto em casa, ela e o marido. E aí, quando a gente foi fazer o atendimento dela, né, foram 4 sessões que eu fiz com ela, ela ressignificou todo o processo. Foi um processo tão lindo que ela buscou força nesse processo para conseguir lidar, e ela levou a gestação adiante e teve um parto domiciliar. Que legal. Então, assim, até arrepio, assim, de lembrar. Sim. Né? Foi um case muito bonito, assim, e todos os casos me emocionam muito, né? Porque quando você vê que a transformação está sendo positiva para a pessoa e que aquilo está fazendo bem para a pessoa e está trazendo força, principalmente nesse ciclo, né, quando ela está virando mãe, né? E dela poder ressignificar e buscar força nisso, isso é muito bonito. Sim. Eu tenho muita gratidão, né, assim, por essa luz que eu tenho levado no caminho das pessoas, porque a gente sabe que quem escolhe trilhar é a própria mulher, né? Exato. Exatamente. Então, mas trazendo a luz, trazendo a informação, trazendo essa possibilidade, né? Isso que a gente fala, assim, são possibilidades, são histórias individuais, né, Monique? É exatamente isso. A gente perceber essa conexão individual com cada pessoa. Então, você ter, igual você falou, a minha história é uma, a Dani é outra, os meus medos são uns, o que eu vivi é outro, e a gente conseguir fazer com que, de uma certa forma, independente dos medos, a gente consegue trazer uma leveza para a vida da pessoa e consegue trazer informação e que ela viva a experiência do parto dela, do parto e da vida, né? De um modo geral. Porque a gente está falando do parto, que é um momento na vida, né? Assim, mas, de um modo geral, a gente sabe que aqueles medos, aquelas lacunas ali criadas, elas podem ser, de uma certa forma, curadas, né? Sim. Mas assim, todo sucesso do mundo, porque por mais que é pouco falado e pouco explorado, igual a gente comentou aqui, eu vejo que é muito bonito você dar a oportunidade dela colocar propriamente dela para dar a força que precisa. É o que a Paula falou, nossa mente é muito poderosa. Poderosa demais. Então, a partir do momento que você tá lutando para levar essa informação para as mulheres, tipo assim, ou você mesmo pode se curar, né? Eu vejo que é sobre isso. E quebrando esse mito, né? Assim, não é Monique nunca vou dominar a mente de ninguém, né? São as próprias gestantes que ressignificam a própria história, que se fortalecem e que trilham a própria história, né? E a gente duvida da capacidade, da nossa capacidade, né? A gente sempre acha que você precisa de um terceiro para estar fazendo aquilo, mas é a nossa mente, é um trabalho de mente, de conhecimento. E assim, eu acho que tem um caminho muito longo pela frente. Eu acho que a mulherada maravilhoso. Precisa ter acesso a isso mesmo. Exatamente, acho que está faltando só informação de qualidade, mas é o que a Monique falou. Também não é qualquer informação, né? Não é tirar suas dores, não é fazer, amamente sem dor, não é nada disso, sabe? Assim, quais são as dores, assim, qual que é a importância, o que essa dor tá te dizendo? Então, assim, é entender os processos e entender que a sua história é individual, mas entender que ela pode ser mais leve também, através da sua mente mesmo, que a mente da gente manda em tudo, gente, isso é fato, isso aí não tem como a gente não, sabe? Não tem ninguém que possa falar assim, a mente da gente manda no nosso corpo, na nossa saúde, nos nossos medos, no nosso tudo. E com o estudo científico, a gente sabe que a gente pode mudar. Monique, obrigada! Vamos liberar ela aqui, mas esse assunto iria longe, tá? Monique, vamos marcar uma segunda conversa. Eu tô achando que a gente precisa marcar uma segunda conversa pra gente se aprimorar. E que você, inclusive, se você tiver dúvida, já deixa aqui na descrição do programa. Já coloca aqui suas dúvidas, entre em contato com a Monique, entre em contato com a gente também, que a gente chama a Monique de volta pra gente sanar essas dúvidas todas. Obrigada, Monique. Brilha muito na palestra. Agora eu vou estar lá te vendo. Tá liberada. Obrigada, gente. Beijo, pessoal. Gente, até o tchauzinho. próximo.